Fabrício, boa tarde. Como já foi dito, a defesa está estável, está num bom momento e o ataque, mesmo ajudando na marcação, está faltando os gols. Você lá de trás, o que você enxerga que está faltando para essa bola finalmente entrar, o ataque voltar a fazer gols, que é o que está precisando no momento? Tá faltando é o gol, né? Acho que no clássico mesmo, o Thiago bateu uma bola de direita, né? Uma bola que passou ali perto da trave. Então, a gente que acompanha aqui, mais quem está aqui, os treinos agora estão sendo fechados, mas a gente acompanha o trabalho. A nossa linha de frente trabalhando arduamente para corrigir a finalização, para conseguir usar remates para o gol, né? Infelizmente, muitas coisas não vêm acontecendo, mas isso dá mérito também ao adversário, ao goleiro, ao adversário que vem neutralizando nossas peças. Então, a gente tem que trabalhar uma forma de surpreender. O clássico foi marcado por diversos confrontos, por um ato de racismo, que levou o presidente do Cruzeiro Atlético a decretar que a partir do ano que vem o clássico será de torcida única. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, infelizmente é uma atitude que foi tomada em consciência entre os dois, né? Foram ocasiões que são dolorosas para todos, né? Que acompanham o futebol, que torcem pelo bem do futebol. Acho que o futebol nada mais é a gente lá dentro trabalhando, correndo atrás do nosso pão de cada dia. E é uma festa pro torcedor, acho que é o maior clássico daqui. E eu confesso que fiquei bastante chateado ver um clássico terminando daquele jeito. Um clássico que foi bem disputado, bastante truncado, e terminar da forma que terminou, né? Com injúrias raciais, enfim. Então são coisas que se ambas diretorias tomaram essa decisão, que eu tenho certeza que foi pro bem do próprio torcedor, que tem... Infelizmente o justo paga pelos pecadores, né? Tem muita gente que sai de casa com seus filhos para ir lá acompanhar o espetáculo e infelizmente acontece isso. Enfim, mas é uma coisa que não cabe a nós, jogadores, isso é uma coisa que é resolvida entre as diretorias. Então, se isso foi bem, pelo bem do povo, do cidadão de bem e para as torcidas, então acho que é muito bem-vindo. Fabrício, aproveitando a deixa, a gente viu o caso de injúria racial no Mineirão, seus colegas também de profissão lá na Ucrânia, né? O Dentinho, o Tyson. Com que sentimento você fica, assim, como jogador e como ser humano também, vendo situações como essa? São amigos de profissão, né? Então, já aconteceu vários casos. A gente fica chateado porque a gente está ali para fazer o nosso melhor e, acima de tudo, está o lado humano, né, cara? Acho que é uma coisa que ela tem que ser combatida. Os órgãos têm que combater isso da melhor maneira possível, cara, porque é uma coisa que chateia. É triste ver ali, igual o Tyson saiu, chorando, até indignado com a situação, né? Isso é uma coisa que dói a todos. Ainda mais um cara que se trata de um brasileiro, está num país completamente diferente. A gente sabe como é lá. Então é uma coisa que todos nós debatemos, muita gente postou, né, dando força para ele. Então aproveito para dar força não só para ele, mas também para a família, que ele venha superar esse momento aí, que tudo passe e tudo ocorra bem na vida dele. Fabrício, você tem demonstrado muita personalidade, um momento muito importante. Durante a carreira na base, você foi capitão, sempre chamou responsabilidade também nesses momentos. Para esses jogos que faltam agora, que são decisões atrás de decisões, como é que você está sentindo assim, o grupo, o clima, você e os seus companheiros? Cara, o clima do grupo sempre foi bom. A gente ainda passa um momento de dificuldade, mas quando a gente esteve numa situação pior, a gente esteve sempre unidos, sempre juntos, né? Você vê como é que é o Campeonato Brasileiro, a gente está 10 jogos sem perder, ainda continua numa situação chata, uma situação delicada. E é o que a gente fala, antes faltava 10, faltava 8 e agora falta 6. O campeonato chegou numa reta final onde afunilou bastante e nesses próximos 6 jogos não pode ter erro. Acho que, como o Abel costuma falar, o erro tem que ser 0, né, cara? A gente vai pegar um adversário em casa agora nas segundas 20 horas, que ontem impôs dificuldade pro Botafogo. Muita gente acha, vai pegar o último colocado, vai ser jogo fácil, o Campeonato Brasileiro não tem disso. Então tiveram chance de empatar e até virar o jogo, então a gente tem que estar atento, ligado. A gente tem 6 jogos cruciais para, se Deus quiser, livrar dessa situação o mais rápido possível e deixar o Cruzeiro no lugar que ele, espero que ele nunca saia. Fabrício, primeiro, prazer, Maria Cláudia, estou começando a trabalhar hoje aqui em Belo Horizonte. Prazer todo meu.
Sobre a sequência, né, que você falou, se a gente olhar para a sequência, o primeiro time é o Avaí, que é o Lanterna, teoricamente, confronto mais fácil, mas vocês ainda vão enfrentar 3 times que estão no G4, né, Palmeiras, Santos e Grêmio. Como é que vocês veem esses 3 adversários numa reta final delicada como essa? Todos os jogos daqui em diante é difícil, né? Vai pegar um CSA que está lutando para sair, vai ser difícil também. O pensamento que a gente tem é jogo a jogo. A gente tem que ter a consciência que a gente vai pegar um adversário segunda-feira extremamente difícil. Logo em seguida, no sábado, pega o Santos, na Vila Belmiro, que é uma outra pedreira pra gente. Logo em seguida, o CSA. Então, o que a gente tem que... Cada jogo tem uma história. A gente trabalha baseado nisso. A gente sabe que vai pegar 3 adversários que estão brigando para a vaga na Libertadores. Inclusive o Palmeiras na última, que não sei se chega até lá com condição de título. Mas é o que eu falo. A gente vem trabalhando para tirar o clube dessa situação o mais rápido possível. A gente tem nas 3 próximas rodadas agora a chance de pontuar bem. E a visão é essa. É pontuar, igual eu falei depois do clássico, que costumo falar, né? A gente começa o jogo com 1 ponto. Se não dá para somar mais 2 para fazer 3, não perde o que a gente já tem. O trabalho ele tem que ser ali no jogo para ganhar mais 2. Se não der, pelo menos a gente não perde. Nas circunstâncias do jogo ali, no final do jogo, acho que a gente começou a dar muita bola parada para o Atlético, né? Uma coisa que eles têm de forte. Mas eu acho que é um ponto de extrema importância, que lá na frente a gente vai ver o quanto foi valioso esse ponto no Clássico. Agora, sobre a questão dos empates, o Cruzeiro é o time que mais empatou no campeonato, 7 só nos últimos 10 jogos, e o número de vitórias é importante para vocês porque é um critério de desempate e a parte de baixo está bastante embolada, né? Como é que vocês veem essa quantidade de empates, né? Por que o Cruzeiro empata tanto? É difícil, assim, falar porque que a gente empata tanto, né? A gente teve um empate contra o Fluminense, que no meu ver um gol mal anulado. Depois Fluminense, né? Depois Fortaleza, tomamos um gol logo em seguida. A gente nunca quer ficar empatando, né? Você vê como é que é. A gente está 10 jogos sem perder. E nesses 10 jogos são muitos empates, né? Talvez se a gente não tenha empatado e tivesse somado derrotas, talvez a gente estaria dentro da zona. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Se a gente talvez não tivesse empatado contra o Fluminense e Fortaleza, a gente estaria numa posição melhor, mas talvez a gente não tivesse somado esse 1 ponto, estaria numa situação pior. Então, a gente tem a consciência disso, o professor Abel tem a consciência disso e a gente trabalha para buscar as vitórias. É claro que você está jogando em casa diante do teu torcedor, com o estádio cheio, você tem um empate ali, ainda mais como foi ele contra o Fortaleza, que a gente fez um gol e tomou. Dói muito, porque a gente... Se você for parar para somar desde os empates que a gente tem no Brasileiro, se a gente não empate, a gente estaria na condição melhor. Só que o que passou, a gente não tem como voltar, os jogos já foram, agora a gente tem que ter a consciência que tem 6 jogos, 6 decisões pela frente, porque a gente sabe que começa a segunda, a gente tem a consciência que só a vitória interessa pra gente, a gente não pode pensar em outro resultado, porque o campeonato está funilando, e a gente tem que fazer esses 3 pontos, que do mesmo jeito que a gente tem um confronto difícil, os concorrentes diretos também têm jogos difíceis. Então, basta a gente fazer nosso dever dentro de casa, que é sair com os 3 pontos. E depois a gente não tem que torcer para ninguém, somente fazer os nossos jogos, igual você mesmo disse, que o critério de vitórias ali é um desempate, é o desempate. Então, a gente não pode ficar assim, porque eu vi que tem time na zona de rebaixamento que tem mais vitória do que a gente. Então a gente está fora, o que a gente tem que fazer é pensar na gente, a gente não tem que pensar em outros resultados, a gente só depende da gente. Seria mais complicado se a gente estivesse na zona dependendo de outros resultados. Então a gente está fora, depende só da gente fazer o nosso melhor para sair dessa situação. Fabrício, boa tarde. Boa tarde. É estranho para os jogadores jogar uma segunda-feira, que não é um dia tão comum para o futebol. Como é que vocês se preparam? Vai ter um domingo diferente, né? Vai treinar e depois concentrar. Como que é isso para vocês? Basicamente é a mesma coisa que você jogar num domingo às 11, né? São horários atípicos, horários diferentes, mas compensação a gente tem um dia a mais, né? Eles jogaram ontem, a gente jogamos, tivemos folga, então você tem um dia a mais para preparar, um dia a mais para trabalhar. Final de semana a gente já não costuma ter mesmo, porque a gente trabalha e joga quando a gente joga fora, a gente passa sábado, domingo fora de casa. Então acho que encarar esse jogo como uma decisão pra gente conseguir os 3 pontos. Rapidinho, queria que você falasse um pouco assim sobre essas opções que estão entrando aí, os garotos que entraram, você, o próprio Kaká, o Ederson, e aí tem os garotos também, tem Maurício, como é que é? E
para o pessoal que está entrando, vocês têm conversado entre vocês, fala, pô, agora que a gente está tendo a chance, nós temos que conseguir que o Cruzeiro, vocês não querem ficar marcados aí, por exemplo, com a queda, né? Oportunidade que a gente sempre esperou, né? Tanto eu na minha volta, como Kaká, Edson, Maurício, Popó, enfim, todos os garotos. E temos que encarar da melhor maneira possível. Igual você diz, a gente não quer ficar marcado por um rebaixamento, né? Por isso que você pode ver os garotos entrando, se dedicando ao máximo, assim como todos aqueles experientes que se dedicam em prol do clube, porque a instituição está acima de todos.